A paz de Cristo, minha gente. Está começando mais uma live da Faculdade Vitória em Cristo para abençoar a sua vida com conhecimento, com presença de Deus, com unção, com graça, porque aqui nós falamos do Evangelho, falamos da palavra e te ajudar a crescer e progredir. A live de hoje, um tema maravilhoso, hein? Um tema especial e com uma professora fenomenal que eu sou apaixonado. Já já ela vai entrar, já mandamos o convite. Professora Tereza Aquil, nossa professora da graduação em Teologia da Faculdade Vitória em Cristo, professora especialista em Antigo Testamento e em hebraico. Tenho muito orgulho de ter essa professora no nosso quadro docente. Pessoal que está chegando aí, seja todo mundo muito bem-vindo. Vai dando um glória a Deus aí, vai dando um amém aí no chat. Ó, já estou vendo nossa professora ali. Manda aí o convite para ela, Gabriel, para ela poder acessar, entrar. Aí, é isso daí. Já foi o convite para você, Tereza. Só você aceitar e entrar na nossa live para participar desse tema tão bacana. Ó, para quem está chegando aí, tá vendo minha camisa? Olha aí, ó. Eu estudo a palavra. Faculdade Vitória em Cristo. Faculdade Vitória em Cristo fazendo a diferença, lançando uma camisa maneira, bonita, para você desfilar, pregando o evangelho por aí, chamando a atenção do povo. Se você quer uma camiseta bonita dessa aqui, faz contato com a gente e a gente vai fazer com que ela chegue até você, tá bom? Tanto pode ser nossos alunos, como pode ser qualquer pessoa. Olha ela aí, meu Deus, Oi! o coração te batendo. Que bom, Tereza, ter você aqui com a gente. Tá me vendo bem? Tá me vendo bem? Tô te vendo Então tá. muito bem. Tô te Então tá vendo bom. muito bem. Que bom que você está aqui. A gente sempre começa a live com oração, porque eu falo para todo mundo que a gente é crente, Amém. né? A gente Amém. ora, a Isso gente aí. crê, a gente acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa Amém. vida. Amém. A Isso gente vai fazer mesmo. uma oração para começar a nossa live e eu quero convidar minha amiga, a professora Tereza, para fazer essa oração com a gente. Amém. Então vamos orar. Eu vou orar? É isso? Pode orar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento, esse momento muito especial, esse bate-papo entre irmãos, irmãos que creem no teu poder, creem no poder Amém. transformador da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que seja realmente uma conversa edificante, uma conversa que desperte ainda mais, Senhor, em todos os que estão assistindo e todos os que assistirão, o amor que nós temos pela Bíblia enquanto palavra de Deus. Obrigado de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Se você está aí na live, dá um amém, escreve aí amém, participe. O chat está aberto, gente, tá? Podem colocar perguntas. Eu estou aqui com o meu assistente, Gabriel Luiz, meu amigão, meu filhão, que sempre me apoia. E ele está ali olhando o chat para mim, acompanhando, vendo perguntas. Se você tem qualquer pergunta sobre o nosso tema, sobre a Faculdade Vitória em Cristo, sobre nossos cursos, esse é um bom momento para você perguntar. Está até fixado aí já, ele já fixou Isso o aí. perfil. Eu tá vendo? vi. Tem aí o link do curso Hebraico Bíblico Completo. Esse é o Opa. tema da nossa live de hoje. Isso aí. Nós vamos falar sobre hebraico, tá? Antes de falar do curso em específico, vou só dar uma deixa aqui para você, porque a faculdade está com as matrículas abertas para o curso de graduação em teologia. Uma das nossas professoras, né, talvez assim a estrela do grupo, a professora Tereza Aquil, está conosco na graduação. Nós estamos indo para a nossa segunda turma, é um sonho que Deus está realizando, nosso Deus realiza sonhos. Então tivemos a primeira turma
que começou no primeiro semestre e agora vai já para o segundo semestre. A graduação são 6 semestres, 3 anos de duração, e agora estamos já iniciamos, estamos no meio aí das matrículas para a turma do segundo semestre. Se você quer fazer um bacharelado em teologia, com reconhecimento do MEC, numa faculdade séria, uma faculdade que ensina a Bíblia de verdade, né? A gente fala que a faculdade ela é confessional, que ela é evangélica e que ela é pentecostal. Esse é o seu momento, é a sua oportunidade de se matricular. Mas hoje o tema não é a graduação. O tema da live de hoje é o hebraico. Para quem não sabe, professora Teresa Kiel é a nossa especialista em Antigo Testamento e especialista em hebraico, a língua original do Antigo Testamento. Professora Teresa Kiel tem 3 cursos de hebraico na faculdade. O primeiro é o hebraico alfabetização, o segundo é o hebraico gramática, e o terceiro, que é o hebraico completo, hebraico bíblico completo. É o curso que toca todas as áreas. Ela vai falar um pouco mais sobre esse curso, mas a gente quer conversar um pouco sobre essa língua, né? Uma língua que mexe tanto com a Teresa, que é tão importante para quem estuda a Bíblia. Muito. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui para a Teresa. Teresa, eu queria que você falasse um pouco sobre... São 4 perguntas só, tá, gente? A nossa live não é longa, nossa live é bem objetiva, como a gente sempre fala. A gente está fazendo uma live toda quinta-feira, de 7 até 7h30, 7h40, no máximo, a nossa live está encerrando. Então, você está com a gente, não vai embora, fica aí. Eu vou te fazer um pedido, compartilha, clica aí na setinha, manda para alguns amigos que você conhece que gostam do tema, que gostam de Bíblia, que gostam de estudar a palavra, né? Ó, eu estudo a palavra, dá uma olhada aí, ó. Eu estudo a palavra. Ficou linda essa blusa. Ficou linda, né? A sua está reservada. Amém, amém. A sua, tá? Então, compartilha com as pessoas, chama aí quem você conhece, participa da live que vai ser legal. Primeira pergunta, Teresa, para você. Qual a importância do hebraico para se estudar o Antigo Testamento? Toda. Diria que toda. Por quê? Porque o hebraico, ele é a língua do Antigo Testamento, não é? Quando Moisés começa a escrever o livro de Gênesis, começa a escrever o Pentateuco, qual é a língua que ele usa? O hebraico, né? Então, para que a gente se Claro que hoje, né, pastor, a gente precisa deixar assim bem claro que as nossas traduções são ótimas, nós temos muito boas traduções, não é verdade? Da nossa faculdade, nós temos o pastor Assir, né? Que está aí na Sociedade Bíblica, zelando ali, ó, não é? O nosso especialista das linguagens. Não é? Então, assim, nós temos ótimas traduções, né? Temos traduções que não são muito boas, isso é verdade, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas nós temos traduções que são excelentes. Só que, gente, nada se compara a ler a Bíblia no original. Não tem comparação. Ler uma Bíblia numa versão é ler uma Bíblia traduzida, né? E a gente sabe que hoje todo mundo fala pelo menos uma língua, não é? Um inglês, um espanhol, todo mundo dá uma arranhada em alguma língua. E a gente sabe que quando nós vamos traduzir uma frase, por mais simples que ela seja, as palavras, elas têm campos semânticos muito amplos, não é? Então, as palavras, elas podem, às vezes, ter 2, 3, 4. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A palavra que todo crente fala e todo crente conhece. Shalom. Bom, crente e não crente conhece isso, né? Shalom, shalom e tudo. E a gente geralmente traduz por quê? Paz, não é? Quando a gente chega e fala shalom, shalom, paz e tudo. Só que, gente, shalom, ele tem, na realidade, 9 significados. Sabia disso? Meu 9 Deus. significados. Shalom quer dizer paz, ok. Mas ele quer dizer inteireza, totalidade, integridade. Quando a gente vai, por exemplo, a Israel e a gente encontra com alguém, a gente pergunta para a pessoa Mashilomar ou Mashilomer, depende se for homem ou se for mulher, né? Então, Mashilomer quer dizer, como vai o teu shalom? Como vai a tua vida num todo? Como é que vai o teu ser todo?
na sua vida com o Senhor, na sua vida com a sua família, na sua vida consigo mesmo, com as suas emoções, você, como você está. Então veja só quantas vezes a palavra Shalom aparece na Bíblia hebraica. Centenas, não é? E dependendo da tradução que eu coloco no versículo, eu posso ter uma visão mais alargada do texto. Quando eu falo da importância de se estudar o hebraico para se entender o Antigo Testamento, é porque você vai ter efetivamente uma visão mais alargada do texto. Você vai ter uma visão diferenciada. E eu sempre digo isso. Uma coisa é ler a tradução, outra coisa é ler a palavra inspirada. Veja, na minha concepção, a Bíblia é um livro sobrenatural. Eu nem gosto de entrar nessas discussões de inspiração, revelação, esse negócio. Porque isso é muito difícil de entender, de verdade, né? É difícil, não é uma coisa simples para se entender logicamente, não é? O judeu, ele simplifica. Para ele, se você chegar para um judeu e falar assim, você acha que a Bíblia é inspirada? Ele vai olhar e falar assim, nossa, esse cara tá doido. É a palavra de Deus? Como assim, né? Se é inspirada, revelada, ele não sabe o que é isso. Ele sabe o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus. É uma palavra sobrenatural. E é mesmo. A minha vida foi transformada pela palavra. Eu, lendo a Bíblia, fui para a igreja. Olha só. Olha Coisa o linda, hein? poder da palavra. Poder da palavra. Sabe, eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu reservei 15 minutos por dia para ler, né? Vou ler 15 minutos, meu plano de leitura. No final, eu já estava lendo 2 horas, eu não parava, eu só lia a Bíblia. Só queria ler a Bíblia. Eu chegar no final da Bíblia. Aí é que eu fui para a igreja. Então, veja, eu experimentei o poder transformador dessa palavra. E eu não sabia hebraico. Quando eu digo que hoje eu só fico lendo hebraico, né? Só fico lendo a Bíblia, porque realmente é algo fascinante. Cada vez que você se aproxima do texto e percebe o texto e traduz o texto, você vê novas nuances. A importância de se estudar hebraico é porque você vai estar diante de uma palavra que é sobrenatural, efetivamente sobrenatural. O hebraico, ele não é só uma linguagem. Isso é que é o mais tremendo, é o que mais tem me fascinado atualmente. O hebraico, ele não é só letra, um conjunto de letras que eu formo palavras. Não. Ele é um conjunto muito maior do que isso. São letras que também significam números. E esses números têm mensagens poderosas por trás deles. E isso é uma coisa que tem me impressionado de forma... Eu estou ficando muito impressionada com isso. Estou estudando bastante sobre isso. Só para dar um exemplo aqui, né? Senão a gente fala números, tudo parece que a gente está falando de coisas meio esotéricas, mas não é isso não. Olha só, quando eu pego o primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, em hebraico tem 7 palavras, você sabia? 7 palavras. 7 é o número da perfeição. Quando Deus cria o mundo, ele cria perfeito. Tudo que existe entre os céus e a terra, Deus criou em perfeição. É por isso que tem 7 letras, segundo a cultura judaica, sabia? 7 letras não, 7 palavras. Olha que coisa tremenda. Mas muito isso lindo. Eu só percebo se eu leio no hebraico. E se eu fico também antenada com um conhecimento que vai além da língua. Além de saber o Aleph Beit, além de saber a respeito de como é que eu vou dizer, um artigo, um VAV, é além, não é? É mais do que isso. Quando eu digo que ler o Antigo Testamento no original é muitas vezes se aproximar do que, de repente, os escritores do Novo Testamento, que eram judeus, faziam. Porque eles liam além da letra. Na realidade, o judeu lê a Bíblia, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, porque ele só tem o Antigo Testamento, além da letra. Isso é de uma riqueza que eu estou ficando impressionada. Estou realmente ficando assim, é muito trabalhoso estudar dessa forma, mas é algo tão gratificante, porque torna o hebraico uma língua diferente de todas as outras. Diferente realmente de todas as outras línguas. Porque é como se ela tivesse, como se Deus tivesse, e isso é uma coisa que a cultura judaica me ensinou. Deus escolheu essa língua porque a partir desta língua
se consegue perceber algo além de letras, além de palavras, além de frases. O Que bacana. hebraico, ele teve um caminho, até chegar a esse hebraico que a gente tem bonitinho na Bíblia, ele passou por um hebraico que é, como a gente chama, um hebraico sinaítico. Esse hebraico sinaítico, ele é um hebraico de desenhos. Desenhos. Então, se eu ainda posso fazer o seguinte no hebraico. Eu pego uma palavra que está com a letra moderna não, né, mas com o hebraico quadrático, e eu transformo em desenhos. Ali eu tenho outra mensagem. Vou te dar um exemplo. A palavra Abba, pai. Todo mundo sabe, uma palavra mega conhecida. Em hebraico você pode chamar o pai de duas palavras. Abba, que é uma forma mais estendida, ou Ave, de uma forma mais curtinha, né? Em hebraico acontece isso. Por exemplo, o nome de Davi, ele pode ser escrito de uma forma mais curta ou de uma forma mais longa. Isso vai acontecendo com várias palavras em hebraico. Os judeus não acreditam que isso é à toa. Acreditam que isso acontece porque a Torá, ela tem códigos, e esses códigos são também mensagens sobrenaturais de Deus. E realmente tem uns que são extremamente sobrenaturais. Mas eu vou voltar para a palavra pai. E vou pegar da palavra pai a mais curta, que é escrita com duas letras só. É a primeira e a segunda letra do alfabeto, que é o Aleph e o Bet. Se eu pego essas duas letras, o Aleph e o Bet, as duas primeiras letras do alfabeto hebraico, e coloco elas com desenhos, como era no hebraico sinaítico, né, eu vou ter o seguinte desenho: a cabeça, uma cabeça de touro e uma tenda, um desenho de uma tenda, de uma casa. Olha o que o texto está me falando. O que é o pai na cultura do Antigo Testamento? Ele não é o líder? Ele não é o chefe? Pois é exatamente o que a palavra significa. Ele é o cabeça de touro, e o touro quer dizer fertilidade, quer dizer proteção, né? Quer dizer força. O pai é isso. Ele é a fertilidade, é a proteção e é a força do quê? Da casa. Olha só. Que bacana, hein? Meu Deus. Olha como é rico que o aula hebraico. Linda. Não é? O hebraico, gente, é fascinante. É algo extraordinário, realmente. É uma língua sobrenatural. É uma língua que é muito além de se saber o significado das palavras. Porque quando você mergulha mesmo para estudar o hebraico, você percebe muitas outras coisas, muitas outras nuances. Quando você pega para ler uma Torá, né, um Pentateuco, né, a partir do texto original, você acaba descobrindo determinadas peculiaridades no texto que nenhuma tradução vai te dar. Pode pegar a Bíblia, a melhor Bíblia comentada que você tenha. Não vai ter. Não vai ter. Que bacana, Tereza. Por que até eu estou falando isso assim, né? Poxa, não vai ter. Porque no início, quando eu não sabia hebraico, eu colecionava Bíblias. Então eu tinha milhares de Bíblias. Porque eu queria entender, né? Jornalista como sou, né? Queria entender por que o texto é diferente. Né? Então eu ficava comprando várias Bíblias. Até que um dia eu fui numa livraria, onde eu sempre comprava, né? Era até uma livraria que não existe mais, é uma livraria da Joerp, que tinha lá na Praça da Bandeira, né? E aí o vendedor virou para mim e falou assim: mas você vai comprar outra Bíblia? Eu falei: eu vou, cara, porque eu estou querendo entender por que as Bíblias são tão diferentes uma da outra. Que negócio é esse dessas versões tão distintas? E é tão bacana, eu conversando com ele, é tão bacana, porque eu vou aprendendo coisas novas. Aí ele virou para mim e falou assim: você não sabe por quê? Eu falei: não. Aí ele falou assim: vem aqui que eu vou te levar numa sessão que eu vejo que você não vai. Aí eu fui. Aí ele me apresentou ao hebraico, sabia? Ele é que chegou para mim e falou: olha, a Bíblia que você gosta de ler, o Antigo Testamento, foi escrito nessa língua aqui, ó, no hebraico. Foi a primeira vez que eu vi hebraico. Eu fiquei louca. Eu falei: meu Deus, hebraico é a língua que os judeus falam até hoje. Aí ele me deu um livro
Ele falou assim, olha, você vai comprar esse livro e com esse livro você vai aprender hebraico. Eu aprendi hebraico sozinha. É Porque eu mesmo. estudei. Eu parei e falei assim, não, eu preciso aprender isso aqui. Essa é a língua da Bíblia. Aí eu comecei a estudar, né? E eu aprendi, cara, eu aprendi hebraico. Depois, eu acabei conhecendo meu esposo no Seminário do Sul, ele fazia hebraico, era só Emerson, fazia hebraico. Eu acabei ficando amiga da professora de hebraico, óbvio, né? Não tinha como ser diferente, né? Eu ia para casa dela, ela me dava aula, depois da aula, ela me dava aula de hebraico, olha só. Eu ficava a tarde toda com ela estudando. Foi assim, a descoberta das descobertas, né? Tanto é que eu digo que hoje eu não posso dizer que eu não tenho nada para fazer. Eu tenho a Bíblia inteira para ler, para traduzir, para estudar, né? Porque realmente o hebraico ele é uma língua realmente sobrenatural. Hoje eu tenho a plena certeza disso. Assim como a Bíblia é um livro sobrenatural, a língua que Deus separou para escrever esse texto é uma língua sobrenatural. Se a gente parar para pensar, o hebraico é uma língua sobrevivente, não é? Hoje você não tem um egípcio que é falado, você tem os textos das pirâmides, você tem o livro dos mortos, você tem um monte de texto. Mas você não vê isso ser falado, isso ser... As línguas que tinham na Mesopotâmia não são faladas hoje, se perderam, desapareceram. As línguas antigas, o acádio, que é uma língua importantíssima, principalmente para o conhecimento do hebraico, próprias palavras egípcias são importantes para o hebraico. Essas línguas desapareceram enquanto língua. Mas o hebraico está aí, ó. Não é? O hebraico está aí. Está aí Sabe sendo que falado, sabe que sendo... Sabe o que é bonito demais? É ver a sua paixão. Mas eu sou apaixonada por isso, gente. Você sabe qual é o meu divertimento? Assim, eu tenho muitos, né? Mas um deles, ficar inventando como que eu posso ensinar hebraico cada vez mais fácil. Meu Deus. Esse é o meu maior... Porque assim, às vezes, muita gente tem muito bloqueio com língua. Ah, não, eu não consigo falar, já tentei aprender uma língua e não consegui. E tem bloqueio, né? E o hebraico, ele tem algumas dificuldades, né? Porque é uma língua que você vai escrever da direita para a esquerda, vai ler e vai escrever. Ela é uma língua que é toda desenhada, né? Ele é uma língua diferente, não é uma língua comum. Então, o meu desafio, acho que eu tomo isso até como uma missão mesmo, é tentar simplificar ao máximo essa língua para que o maior número de pessoas consiga aprender. E possa ter o prazer de ler a Bíblia no original. E ver como é extraordinário. Abrem-se janelas. Janelas são abertas, sabe? Quando você lê o texto no original. Isso é tremendo. Gláucia. Tem um monte de aluno nosso aí, né? Tem um monte de aluno aí da graduação. Que bom, gente. Que bom. Ex-alunos também. Tereza, você já botou aqui para mim, você já respondeu essa pergunta que eu ia te fazer. Eu ia te perguntar quais as particularidades do hebraico que o tornam tão especial. Você já respondeu. Então eu vou para a terceira pergunta, até porque a hora vai embora, 19h25. Já foram 20, nem parece, né? Professora Tereza aqui dando aula, a hora vai, uma hora se deixar, a gente vai ficar aqui até as 9 nessa live. Então, queria que você falasse sobre isso aqui. Como os judeus usam o hebraico para extrair do texto bíblico conhecimentos profundos. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que se estendesse mais especificamente nessa questão. Então, o que vai acontecer? Nós que somos cristãos, quando a gente estuda uma hermenêutica, exegese, a gente percebe que nós temos muitos métodos. Nós temos, na realidade, 2 braços, né? Os métodos que são diacrônicos, como método histórico-crítico e tudo, e temos métodos sincrônicos, né? Que é o método da análise narrativa, que é o método que eu uso, que é o método da história gramatical. São métodos que vão trabalhar com o texto final da Bíblia. Não vão desprezar se o texto tem uma dificuldade e tudo. Mas o judeu, ele não trabalha nessa perspectiva que nós temos hoje de desenvolver muitos métodos, né? O cristão, ele tem, ao longo da sua história, desenvolvido muitos métodos. O cristianismo como um todo, protestante, católico, enfim, desenvolvido oriental, ocidental, né? Enfim, não vamos entrar nesse celeiro, mas
melhor a Bíblia. O que é muito bacana, é muito saudável, é muito importante. Só que o judeu, ele lê a Bíblia em 4 níveis. 4 níveis. O primeiro nível dele é o Psat, que é um nível literal. É o nível que a gente lê. A gente abre a Bíblia e está lendo lá o texto bíblico, né? Então, estamos entendendo a história, conhecendo os personagens, entendendo o enredo. Beleza. O segundo nível é o nível... Vamos formar uma palavra que é o pardês, né? Que é o nível do remesh, que é o nível aonde eu começo a perceber, eu começo a descer um pouco desse nível literal e a andar um pouco para baixo da palavra, tentando ver se eu tenho uma mensagem atrás, uma alegoria, uma metáfora que possa me ajudar a entender o texto. O terceiro nível que ele vai ler esse texto é o drash. Nesse nível, eu vou fazer uma investigação ainda mais profunda. E o último nível que o judeu vai ler a Bíblia é no nível Sod, que é um nível místico. É neste nível que eu estou falando para vocês aqui, aonde as letras elas se tornam números, aonde as letras podem mudar e ensinar para a gente. As letras, as palavras, as expressões podem nos ensinar ou podem revelar mensagens realmente que estão por trás do texto. Mensagens que estão ali escondidas. E quando eu comecei a me aproximar disso, desses níveis de interpretação, eles tecnicamente são muito simples. Só que cada um deles tem muitos anos de prática. Então imagina, você tem uma enciclopédia, porque você tem milhares de rabinos que vão fazendo leitura dos livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a partir de cada um desses níveis. É uma enormidade, é uma outra biblioteca, né? Que nós temos para estudar a palavra. E é algo assim extraordinário, extraordinário. Né? Eu digo que nós cristãos somos muito privilegiados, porque nós podemos ter todo esse background da perspectiva judaica, de estudo da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, né? Para nos debruçarmos e entendermos mais efetivamente o que o texto quer falar. Né? É uma coisa que dá trabalho, né? É uma coisa que exige dedicação, que exige assim, que a gente realmente tenha foco no nosso estudo, mas que vale muito a pena. É como se esses níveis de interpretação, todos feitos, obviamente, a partir do texto hebraico, eles são, eu comparo isso hoje como os níveis do nosso conhecimento acadêmico, sabia? O primeiro nível, que é o nível do Psat, é o nível da graduação. Então eu estou ali na superfície do texto, conhecendo, me aproximando, né? E tudo das coisas. Depois eu vou ter esse segundo nível, que é o Remesh. O Remesh é o nível da pós-graduação, né? Me aprofundo um pouco mais. Então fiz minha graduação, agora eu quero me especializar em Antigo Testamento. Em breve teremos uma pós, né, pastor Isaías? Em Antigo Testamento, esse ano ainda, lá na Faculdade de Vitória em Cristo. Então, remexe, e você vai mergulhar um pouco mais. O Drash, que é esse nível da investigação, é o mestrado. Ó, estou lá no mestrado, agora eu quero descer mais ainda, quero me aprofundar numa parte do Antigo Testamento. E o último nível, o nível mais profundo, realmente o extraordinário está ali, que é o SOD, é o doutorado. Ó, meu Deus! Aonde você sai assim, né? Então, tem que dar um aplauso aí nessa comparação. Muito bom. É algo tremendo. Assim, a Bíblia, você nunca... Não existe, eu não aceito uma pessoa, principalmente crente, não, já li a Bíblia toda. Amigo, não existe isso. Ninguém leu a Bíblia toda. De verdade, hoje, com a experiência que eu tenho de hebraico, um pouco do grego, né? Porque eu tenho um curso que é hebraico e grego, né? Alfabetização de hebraico e grego juntos. Esse também é um outro desafio que eu tenho, tentar fazer o grego mais palatável, porque é uma língua difícil, né? Mais difícil até do que o hebraico, na sua complexidade gramatical. Mas, assim, não existe. Você jamais lerá a Bíblia toda. Jamais. Porque são tantos níveis de leitura que você vai fazer da Bíblia, só a partir desses 4 que eu falei, que é impossível você, mesmo que viva 120 anos, conseguir ler a Bíblia toda e entender na sua totalidade. Sabe? Porque não tem.
É o sobrenatural de Deus. É Esta forte palavra demais. que nós temos à nossa disposição, e olha, isso para mim é uma coisa assim que me toca muito, porque apesar, né, da gente ter muitas traduções de Bíblia para muitas línguas, né, a Bíblia ela ainda não alcança todas as línguas que existem. A gente sabe disso. A Sociedade Bíblica faz um trabalho extraordinário, mas a gente sabe que não tem, né? Nem todas as línguas do mundo têm a Bíblia. E nós, aqui no Brasil, temos a Bíblia toda, toda. Se você chegar numa livraria evangélica, você compra. Em todo tipo de linguagem que você quiser, desde a mais difícil até a mais simplificada, e você ainda pode ler no original. Olha só, não é? É um É demais. desperdício a vida do crente que não lê a Bíblia. Que não É estuda, né? inadmissível. Não é inadmissível isso. Não é? Sinceramente, eu acho. Concordo com você, Eu, como Tereza. crente, é inadmissível que alguém passe um dia sem ler a Bíblia. E o, Nem que e o, seja um capítulo, pelo amor de e o Deus. mais triste é que tem um monte de analfabeto bíblico, né? Não É, sabe nem a ordem dos livros, não sabe nada. Mas, nada. Tereza, ó, nossa hora já acabou, tá? Já vou te Sério? avisando, já Puxa, acabou. o que é isso, gente? Tem que Meu fazer assistente está aqui live, falando, ó, ó, live parte um, live parte 2. essa live vai ter que continuar. Mas para a gente encerrar essa live, eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso, né? Porque Ah, essa live, claro. gente, a gente está comentando sobre o hebraico, a nossa professora é especialista, é doutora no Antigo Testamento, está aqui, né, mostrando sua paixão e o seu conhecimento sobre essa língua. E a professora Tereza preparou um curso fenomenal, que é o Hebraico Bíblico Completo, que está aí o linkzinho. Tem um módulo gratuito, inclusive, para você acessar, conhecer um pouco mais da metodologia, da sala de aula, do conteúdo. Se você quer realmente aprender, está aí para você acessar e conhecer. Mas eu queria que você desse uma palhinha, Tereza, sobre o curso. Falasse um pouquinho da Tá. estrutura, do que Então, você ensina, que é para o pessoal poder saber disso. Então, pessoal, o nosso curso de Hebraico Bíblico Completo, ele na realidade é um curso de 12 videoaulas, não é isso, pastor? São Sim. 12 videoaulas com um apoio de todo um material didático exclusivo desse curso. Então, esse curso ele tem a meta de, em 12 aulas, junto com vídeos e textos, apostilas, exercícios de fixação, leituras complementares, você aprender o hebraico. Aprender o hebraico ao ponto de ler a Bíblia hebraica, ler o Antigo Testamento no original e traduzir. Então, a meta desse curso é começar apresentando a você as letras do alfabeto, as vogais do alfabeto hebraico, ensinar você a estudar realmente o hebraico, sozinho mesmo, como eu aprendi. Então, você vai começar a aprender você é uma criança em hebraico, né? Então, vai ali ser alfabetizado, vai aprender a ler e vai aprender a escrever. Sabendo isso, e eu, assim, para ser bem franca, essa é a parte mais difícil da língua. Ser alfabetizado é a parte mais difícil. Porque depois que você sabe ler e sabe escrever, o resto, amigo, não tem resto. É só uma questão de conhecer a estrutura da gramática. Toda língua tem uma estrutura. Tem uma estrutura no hebraico de prefixos e sufixos. Então, você vai aprender a alfabetização, vai ser alfabetizado, vai, inclusive, se você for a Israel, conseguir ler as placas, né? Vai conseguir ler, não vai entrar no banheiro de mulher e no banheiro de homem, isso já é um grande Errado, né? avanço, Não vai olha errar o só, né? banheiro. Vai, inclusive, saber pedir, né, para ir ao banheiro, porque você vai saber a palavra. Então, assim, estou brincando, mas você realmente vai conseguir ler e escrever, né? E depois que você, em 4 aulas, é alfabetizado, você vai passar para o módulo de gramática, onde você vai conhecer a estrutura básica da língua hebraica. O artigo definido, uma conjunção, vai conseguir entender uma palavra quando ela é feminina, quando ela é masculina, singular, plural, vai conhecer os adjetivos, os pronomes, e aí você vai caminhar com essa estrutura básica da gramática, você vai caminhar para o módulo de verbos. Porque o verbo em hebraico é uma coisa assim importantíssima. Porque é ele que dá. O hebraico é uma língua de ação. O hebraico não é uma língua como a grega, né?
de contemplação, né? É uma língua de ação. O hebraico, ele é todo construído a partir das ações que são feitas. Então, pensem, a Bíblia hebraica, qual é o primeiro texto da Bíblia hebraica? A criação do mundo. A criação ela é feita como? Com ações de Deus, não é? Deus fala e as coisas acontecem. Então, no hebraico, a primeira coisa de uma frase é o verbo. Vayomer Elohim, e disse Deus. Né? E aí começa a criação. Então, o hebraico ele é uma língua de ação. Os verbos são importantes, porque a dinâmica do verbo, apesar de ter voz ativa, passiva e reflexiva, como na nossa língua, tem ações que são simples, que são intensivas e que são causativas. Então, as ações do verbo, elas são fundamentais para você conseguir traduzir uma frase direito. Porque uma mesma raiz verbal, ela vai poder aparecer de forma a ser traduzida como eu estudo numa ação simples. Estou estudando. Mas essa mesma raiz, se ela está numa ação intensiva, você não vai estudar muito, você vai ensinar, sabia? Em hebraico é assim. Porque o que estuda muito é capaz de ensinar. Olha só, que legal. E é verdade, né? É verdade. E tem a ação causativa, que você vai fazer algo não porque você quer fazer, mas porque alguém mandou você fazer. É como, por exemplo, em Gênesis 1, quando Deus manda que a terra brote as ervas, né? Ali a terra brota, mas brota porque Deus mandou. Então o hebraico ele tem essas ações que são muito importantes, muito importantes. E aí o nosso curso termina com os verbos, né? Mas você começou a live falando dos cursos que temos na Vitória em Cristo, né? Na faculdade. Sim. Só que, além desses cursos que você falou, e além desse nosso curso de hebraico completo, nós temos um curso depois do hebraico completo, sabia? Que é o da palavra exegética. É verdade, é verdade. Onde eu começo a instigar o povo a querer aprender exegese. É verdade, um curso muito bacana. A gente tem que fazer uma live só sobre ele. Ele é bem fazer uma live mesmo. só sobre a palavra exegética. Que é um curso, verdade. Assim, incrível, né? Um curso de aplicação. Pega o conhecimento e aplica na palavra. Muito bacana esse curso. E depois a gente se pode você quiser conhecer mais, entra aí no site da faculdade e também tem um módulo gratuito. E depois, isso aí, e depois a gente pode até fazer um curso só ensinando o povo a fazer exegese, ó. Esse pessoal todo da nossa turma já, né? É muito conhecimento nessa cacholinha, meu Deus. A gente tem que trabalhar para o Senhor. Deus deu os dons para a gente não pode guardar para nós, não é? Temos que repartir com a igreja, né? Com os irmãos, é assim que funciona, né? Tereza, bom demais estar com você aqui. Uma live ótima, maravilhosa. Te ouvir, assim, me inspira. Eu sei que inspira os outros também. Já teve gente que botou aí que a professora Tereza é uma enciclopédia. E é mesmo, meu Deus do céu. A live com a Tereza não pode ter só 40 minutos, não. Tem que ter pelo menos 4 horas. Para poder dar conta de um pouquinho do conhecimento que está aí. Então, quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, de vir para cá, nesse espaço, compartilhar seu conhecimento, porque adquirir conhecimento é custoso, a Bíblia já manda, né? A gente tem que adquirir, não é gratuito, tem empenho, tem dedicação, tem um custo, e você está aqui compartilhando com a gente seu conhecimento. Quero te agradecer por isso. Quero também falar para os nossos amigos que estão aí acompanhando, nossos alunos. Você já é aluno da graduação, faz o curso de hebraico, tá? Conta horas de atividades complementares, isso é importante. Tem gente que está enrolado devendo horas de atividades complementares e vai agregar valor para você. Muito. Porque você vai para a aula da graduação com outra perspectiva, né? Com outra mente, com outra visão. Então aproveita, vou repetir, está fixado aí no meu perfil, entra lá, faz o seu cadastro, você vai receber um e-mail, tem um módulo gratuito para você conhecer. O curso está com um valor assim baixíssimo, que é um valor de lançamento, que esse curso é novo. Então aproveita a oportunidade e vem aprender com a professora Tereza Kiel,
porque só nessa livezinha você já viu que vale a pena demais. Tá bom? Tereza, pode se despedir. Eu agradeço a todos. Que Deus abençoe cada um, suas famílias, seus ministérios, seus trabalhos, seus projetos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Amém. Pessoal, eu queria terminar assim, né, dizendo que a melhor coisa que o crente pode fazer é orar. Mas tem uma outra coisa que é leia a Bíblia. Nunca esqueça disso. Todo dia, leia a Bíblia. Se puder ler no original, leia a Bíblia no original. Será uma experiência extraordinária. Mas assim, nos tempos que vivemos, né? Nos desafios que temos hoje, e são muitos desafios da nossa sociedade, leiam a Bíblia, porque ela vai poder ser bênção para a tua vida em todas as decisões que vocês forem tomar. Tá bem? Então, a minha despedida é essa. Leia a Bíblia. É sempre o meu convite aos alunos. Leiam a Bíblia. Nunca esqueçam disso. Um coração para você e para todo mundo que está aí batendo forte. Amém. Beijo. Deus te abençoe. Beijo. Amém. Tchau, tchau.